Vocês conhecem o mito de Eros e Psique? Vamos a ele? Eu sou a doutora Sônia Maldini, pediatra, psicanalista, contadora de histórias. Vamos a ela. Um rei e uma rainha tinham 3 filhas. A formosura das 2 mais velhas era fora do comum, mas a beleza da mais moça era tão maravilhosa que não existem palavras para expressá-la como merece. A fama de tal beleza foi tão grande que estrangeiros de países vizinhos iam em multidões admirá-la, assombrados, a render à jovem homenagens que só se devem à própria Afrodite. Na verdade, Afrodite viu seus altares desertos, enquanto os homens voltavam sua devoção à jovem virgem. Quando esta passava, as pessoas entoavam-lhe cantos e semeavam seu caminho de coroas e flores. O desvirtuamento de uma homenagem devida apenas aos poderes imortais para exaltação de uma simples mortal ofendeu profundamente Afrodite. Sacudindo com indignação a linda cabeleira, ela exclamou: terei então de ser eclipsada em minhas honras por uma jovem mortal? Dar-lhe-ei motivo para se arrepender dessa beleza injustificada. Chama então seu filho alado, Eros, bastante ardiloso por sua própria natureza, e o exalta e o provoca ainda mais por seus cumprimentos. Mostra-lhe Psique e diz: castiga, meu filho, aquela audaciosa beleza. Assegura a tua mãe uma vingança tão doce quanto foram amargas as injúrias recebidas. Infunde no peito daquela altiva donzela uma paixão por algum ser baixo e indigno, de sorte que ela possa acolher uma mortificação tão grande quanto o júbilo e o triunfo de agora. Eros preparou-se para obedecer às ordens maternas. Há 2 fontes no jardim de Afrodite. Vamos lá. Uma de água doce e outra de água amarga. Eros encheu 2 vasos de âmbar, cada uma com água de uma das fontes, e suspendendo-os no alto de uma aljava, é aquele estojo para carregar setas, né, que o Cupido carrega nas costas. O Eros em grego é o Cupido romano. Dirigiu-se ao quarto de Psique, que estava dormindo. Derramou algumas gotas de água da fonte amarga sobre os lábios da jovem, embora, ao vê-la, quase fosse tomado de piedade. Depois tocou-a de lado com a ponta de sua seta. Ao contato, Psique acordou e abriu os olhos diante de Eros, ele próprio invisível, que, perturbado, feriu-se com sua própria seta. Descuidando-se do ferimento, o único pensamento do Deus consistia em desfazer o mal que fizera, e derramou as balsâmicas gotas de alegria sobre os sedosos cabelos da jovem. Psique, daí em diante, desdenhada por Afrodite, não tirou vantagem de todos os seus encantos. É bem certo que todos os olhos a contemplavam com admiração, mas nenhum rei, príncipe ou plebeu apresentava-se para pedi-la em casamento. Suas 2 irmãs mais velhas, muito menos belas, de há muito haviam se casado com 2 príncipes herdeiros, enquanto Psique, em seus aposentos, deplorava a solidão, irritada com uma beleza que, embora trazendo muitos louvores, não conseguira despertar amor. Seus pais, receosos de que inadvertidamente tivessem incorrido na ira dos deuses, consultaram o oráculo de Delfos, na Grécia, que respondeu: a virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Seu futuro marido a espera no alto da montanha, e um monstro a quem nem os deuses, nem os homens podem resistir. Essa terrível predição do oráculo
encheu a todos de desânimo, e os pais da jovem entregaram-se ao desespero. Psique, porém, disse: por que me lamentais, queridos pais? Devereis antes ter sofrido quando todos me cumulavam de honras indevidas e a uma voz me chamavam de Afrodite. Percebo agora que sou vítima daquele nome. Resigno-me. Levai-me àquele rochedo a que me destinou meu desventurado destino. E assim, tendo sido preparadas todas as coisas, a donzela real tomou seu lugar no cortejo, que mais parecia um funeral que um casamento. E com seus pais, entre as lamentações do povo, subiu a montanha, no alto da qual deixaram-nos só, voltando para casa com os corações afogados em tristeza, enquanto Psique estava de pé, no alto da montanha, tremendo de medo e com os olhos rasos de lágrimas. E o gentil Zéfiro, é um deus grego do vento do oeste, mais suave e benevolente dos 4 ventos que existiam, né? O Zéfiro, então, a levantou acima da terra e a conduziu suavemente a um vale florido. Pouco a pouco, a jovem acalmou-se e estendeu-se na relva para dormir. Ao despertar, refeita pelo sono, olhou em torno e viu bem perto um lindo bosque de árvores altas e majestosas. Entrou no bosque e no meio dele encontrou uma fonte de águas puras e cristalinas, e mais adiante um magnífico palácio, cuja augusta fachada dava a impressão de que não se tratava de obra de mortais, mas da venturosa morada de algum deus. Tomada de espanto e admiração, a moça aproximou-se do palácio e aventurou-se a entrar. Cada objeto que viu a encheu de assombro. Colunas de ouro sustentavam o teto abobalhado, e as paredes eram ornadas de baixos relevos e pinturas de animais selvagens e cenas rurais representados de modo a deleitar os olhos do espectador. Continuando a avançar, Psique percebeu que além dos aposentos majestosos havia outros repletos de tesouros e de todos os mais belos produtos da natureza e da arte. Enquanto admirava, uma voz se fez ouvir. Embora a jovem não visse quem quer que fosse, dizendo estas palavras: soberana dama, tudo o que vês é teu. Nós, cujas vozes ouves, somos teus servos e obedeceremos às tuas ordens com a maior atenção e diligência. Retira-te, pois, para teu quarto e repousa em teu leito, e quando tiveres descansado, poderás banhar-te. A ceia te espera no aposento adjacente, quando te aprouver, ali te assentarás. Psique atendeu às recomendações dos servos invisíveis. Depois de repousar e banhar-se, sentou-se no aposento contíguo, onde imediatamente surgiu uma mesa sem qualquer servidor visível, com os pratos e vinhos mais deliciosos. Também seus ouvidos foram deleitados com música tocada por executantes invisíveis, um dos quais cantava, outro tocava alaúde, enquanto os demais completavam a maravilhosa harmonia de um coro perfeito. Psique ainda não vira o marido que lhe estava destinado. Ele vinha apenas das horas de escuridão e partia antes do amanhecer, mas suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão semelhante. Muitas vezes ela implorava ao amante que ficasse e a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons motivos para se esconder. Por que queres me ver? Perguntava-lhe. Podes duvidar de meu amor?
Tens algum desejo que não foi satisfeito? Se me visses, talvez fosses temer-me, talvez adorar-me, mas a única coisa que te peço é que me ames. Prefiro que me ames como igual a que me adores como a um Deus. Estes argumentos, de certo modo, aquietaram Psique durante algum tempo, e enquanto tudo foi novidade, ela se sentiu feliz. Finalmente, porém, a lembrança de seus pais, que ignoravam seu destino, e das irmãs, impedidas de compartilhar com ela as delícias de sua situação, dominou-lhe o espírito, e ela começou a considerar o palácio apenas como uma esplêndida prisão. Quando o marido apareceu certa noite, ela lhe contou seus sofrimentos e acabou, embora a custo, obtendo seu consentimento para que suas irmãs pudessem ir vê-la. Assim, chamando Zéfiro, ela lhe transmitiu as ordens do marido e ele, obedecendo prontamente, trouxe as irmãs de Psique, através da montanha, para o vale onde ficava o seu palácio. Elas a abraçaram e a jovem retribuiu-lhes as carícias. Vinde, disse Psique, entrai em minha casa e disponde do que vossa irmã tem para vos oferecer. Então, tomando-as pelas mãos, levou-as a seu palácio de ouro e entregou-as aos cuidados dos criados invisíveis, a fim de que se banhassem, fossem servidas à mesa e admirassem os numerosos tesouros. A vista daqueles dons celestiais fez com que a inveja penetrasse no coração das duas, vendo que sua irmã mais moça possuía tais riquezas e esplendores muito superiores aos seus. Fizeram a Psique inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de pessoa era seu marido. Psique respondeu que era um belo jovem, que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. As irmãs, não satisfeitas com essa resposta, fizeram-na confessar que nunca ouvira. Trataram então de encher o coração da jovem de sombrias desconfianças. Lembra-te, disseram, que o oráculo pitiano anunciou que tu te casarias com um monstro horrível e tremendo. Os habitantes deste vale dizem que teu marido é uma terrível e monstruosa serpente que te nutre por enquanto com alimentos deliciosos, a fim de devorar-te depois. Ouve nosso conselho. Mune-te de uma lâmpada e de uma faca afiada. Esconde-as de maneira que teu marido não possa achá-las. E quando ele estiver dormindo profundamente, sai do leito, traze a lâmpada e vê com teus próprios olhos se o que dizem é verdade ou não. Se for, não hesites em cortar a cabeça do monstro e recuperares a liberdade. Psique resistiu a esses conselhos, tanto quanto pôde, mas eles não deixaram de impressioná-la, e depois que suas irmãs se retiraram, o efeito de suas palavras e a própria curiosidade da jovem tornaram-se bastante fortes para que ela pudesse resistir. Assim, preparou a lâmpada e uma faca afiada e escondeu-as do marido. Quando ele adormeceu, Psique levantou-se sem fazer ruído e, trazendo a lâmpada, divisou não um monstro horripilante, mas o mais belo e encantador dos deuses, com madeixas louras caindo sobre o pescoço de neve e as faces róseas, um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve, de penas brilhantes como as flores da primavera. Ao abaixar a lâmpada para ver o rosto do marido mais de perto, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do deus, que, assustado, abriu os olhos e encarou Psique. Depois, sem dizer uma palavra, abriu as brancas asas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. Eros, vendo-a estendida no chão, parou o voo por um instante e disse: Tola, Psique, é assim que retribuis meu amor? Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e te tornado minha esposa, tu me julgavas um monstro e estavas disposta a cortar-me a cabeça? Vai, volta para junto das tuas irmãs.
cujos conselhos pareces preferir aos meus. Não te imponho outro castigo, além de deixar-te para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. Assim dizendo, ele continuou seu voo, deixando a pobre Psique estendida no chão, lamentando-se tristemente. Quando se recompôs um pouco, olhou em torno, mas o palácio e os jardins haviam desaparecido, e ela se viu num campo aberto, a pequena distância da cidade onde moravam suas irmãs. Procurou-as e contou-lhes toda a história do seu infortúnio, com o que as desprezíveis criaturas, fingindo pesar, na verdade se regozijavam. Agora talvez ele escolha uma de nós, disseram. Levadas por essa ideia, e sem dizer uma palavra sobre suas intenções, cada uma delas levantou-se cedo na manhã seguinte, dirigiu-se ao alto da montanha e convocou Zéfiro para recebê-la e levá-la ao seu senhor. Depois atirou-se no ar, e não sendo sustentada por Zéfiro, caiu no precipício e despedaçou. Enquanto isso, Psique caminhava noite e dia, sem repouso, nem alimentação, à procura do marido, tendo avistado uma imponente montanha, em cujo cume havia um templo magnífico, disse consigo mesma, suspirando: talvez meu amor, meu senhor, habite ali. E assim dizendo, dirigiu-se ao templo. Mal entrara, viu montões de trigo, quer em espigas, quer em feixes, misturados com espigas de cevada. Espalhados em torno, havia foices e ancinhos e todos os demais instrumentos da ceifa, em desordem, como que atirados descuidadamente pelas mãos de ceifadores cansados, nas horas escaldantes do dia. A piedosa Psique pôs fim àquela confusão indizível, separando e colocando cada coisa em seu lugar devido, convencida de que não deveria negligenciar o culto de nenhum Deus, mas, ao contrário, procurar com sua diligência cultuá-los a todos. A Santa Deméter, que era a deusa da agricultura, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, assim lhe falou: ó Psique, em verdade, digna de nossa piedade, embora eu não possa proteger-te contra a má vontade de Afrodite, posso ensinar-te o melhor meio de evitar desagradá-la. Vai e voluntariamente rende-te à tua deusa e soberana, e trata de conseguir-lhe o perdão pela modéstia e submissão, e talvez ela te restitua o marido que perdeste. Psique obedeceu à ordem de Deméter e dirigiu-se ao templo de Afrodite, tentando fortalecer o espírito, repetindo em voz baixa o que iria dizer e como tentaria apaziguar a divindade irritada, compreendendo que o caso era difícil e talvez fatal. Afrodite recebeu-a com a ira estampada na fisionomia. Tu, a mais ingrata e infiel das servas, lembraste, afinal, que tens realmente uma senhora? Exclamou. Ou talvez vieste para ver teu marido enfermo, ainda guardando o leito em consequência da ferida que lhe causou a amada esposa? És tão pouco favorecida e tão desagradável que o único meio pelo qual podes merecer teu amante é a prova de indústria e diligência. Farei uma experiência de tua capacidade como dona de casa. Ordenou então a Psique que fosse ao celeiro de seu templo, onde havia grande quantidade de trigo, aveia, milho, ervilhas, feijões, lentilhas, preparados para a alimentação dos pombos sagrados. E disse: separa todos esses cereais, colocando cada um de acordo com a sua qualidade, e trate de fazer isso antes do anoitecer. Depois que Afrodite partiu, deixando a jovem, Psique, porém, quedou-se consternada diante da imensidade do trabalho, calada, sem mover um dedo. Enquanto estava ali desesperada,
Eros incitou a formiguinha nativa dos campos a ter pena dela. A chefe do formigueiro e toda a multidão de suas súditas de 6 pernas aproximaram-se do montão de cereais e, com maior diligência, tomando grão por grão, separaram o montão, formando um monte de cada qualidade, e quando tudo terminou, desapareceram num momento. Ao aproximar-se do crepúsculo, Afrodite voltou do banquete dos deuses, recendendo a perfumes e coroada de rosas. Vendo a tarefa executada, exclamou: isto não é obra tua, mas daquele que conquistaste para o teu infortúnio e para o dele. Assim dizendo, deu à jovem um pedaço de pão preto para a ceia e partiu. Na manhã seguinte, Afrodite mandou chamar Psique e lhe disse: olha para aquele bosque que se estende à margem do rio. Ali encontrarás carneiros pastando sem um pastor, cobertos de lã brilhante como ouro. Vai, busca-me uma amostra daquela lã preciosa, colhida de cada um dos velocinos, que é pele de carneiro com lã, né? Os velocinos. Docilmente, Psique dirigiu-se à margem do rio, disposta a fazer o que estivesse ao seu alcance para executar a ordem. O rio Deus, porque os rios também eram deuses, né, na Grécia, inspirou aos juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer: ó donzela duramente experimentada, não desafies a corrente perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros da outra margem, pois enquanto eles estiverem sob a influência do sol nascente, são dominados por uma raiva cruel de destruir os mortais com seus chifres aguçados ou seus rudes dentes. Quando, porém, o sol do meio-dia tiver levado o rebanho para a sombra e o espírito sereno do rio o tiver acalentado para descansar, podes atravessar entre eles sem perigo e encontrarás a lã de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores. Assim, o bondoso rio Deus, ensinou a Psique o que deveria fazer para executar sua tarefa e, seguindo suas instruções, ela, em breve, voltou para junto de Afrodite, com os braços cheios de lã de ouro. Não foi, contudo, recebida com benevolência por sua implacável senhora, que disse: sei muito bem que não foi por seu próprio esforço que foste bem-sucedida nessa tarefa, e ainda não estou convencida de que tenhas capacidade para executar sozinha uma tarefa útil. Toma esta caixa, vai às sombras infernais e entrega a Perséfone é a deusa da agricultura, dizendo: minha senhora, Afrodite quer que lhe mandes um pouco da tua beleza, pois, tratando de seu filho enfermo, ela perdeu alguma da sua própria. Não demores a executar o encargo, pois preciso disso para aparecer na reunião dos deuses e deusas esta noite. Psique ficou certa de que sua perda era agora inevitável, obrigada a ir com seus próprios pés diretamente ao Érebo. Érebo, em grego, quer dizer trevas, escuridão. Assim, para não adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de uma elevada torre para de lá se precipitar, de maneira a tornar mais curta a descida para as sombras. Uma voz vinda da torre disse-lhe, porém: por que, desventurada jovem, pretendes pôr fim aos teus dias de modo tão horrível? E que covardia faz desanimar diante desse último perigo, que então milagrosamente venceu todos os outros? Em seguida, a voz lhe disse como, através de certa gruta, poderia alcançar o reino de Hades. Hades era o rei do submundo, que governava esse submundo dos mortos. E também lhe disse como evitar os perigos do caminho, passar por Cérbero. Cérbero era o cão de 3 cabeças e cauda de serpente, que guarda os portões do submundo dos mortos, governados por Hades. Né? E aí,
e também convencer o Caronte é o barqueiro de Hades, que transporta as almas dos mortos através dos rios Aqueronte ou Estige para o submundo, né? E aí ela poderia ser transportada para a travessia do Rio Negro e depois trazê-la de volta. Quando Perséfone te der a caixa com sua beleza, acrescentou a voz, tem cuidado, acima de todas as coisas, para que de modo algum abras a caixa, e não permitir que a tua curiosidade olhe o tesouro de beleza das deusas. Animada por essas palavras, Psique seguiu as recomendações e chegou são e salvo ao reino de Hades. Foi admitida no palácio de Perséfone e, sem aceitar o delicioso banquete que lhe foi oferecido, contentando-se com pão seco para se alimentar, transmitiu o recado de Afrodite. A caixa lhe foi dada sem demora, fechada e repleta de coisas preciosas. Psique voltou então pelo mesmo caminho e bem feliz se sentiu quando viu de novo a luz do dia. Depois, porém, de vencer tantos perigos, foi dominada por intenso desejo de examinar o conteúdo da caixa. Como, exclamou, eu, transportando a beleza divina, não aproveitarei uma parte mínima dela para pôr em minhas faces e parecer mais bela aos olhos de meu amado marido? Assim dizendo, abriu cuidadosamente a caixa, mas nada ali encontrou de beleza, e sim o infernal e verdadeiro sono estígio, que é o sono do inferno, que, libertando-se da prisão, tomou posse dela e fê-la cair no meio do caminho como um cadáver sem movimento. Eros, porém, já restabelecido de seu ferimento e já não suportando a ausência de sua amada Psique, passando pela greta da janela de seu quarto, que fora deixada aberta, voou até o lugar onde estava a jovem e, retirando o sono de seu corpo, fechou-o de novo na caixa e acordou Psique com o ligeiro contato de uma de suas setas. Mais uma vez exclamou, quase morreste, devido à mesma curiosidade, mas agora executa exatamente a tarefa que lhe foi imposta por minha mãe e eu cuidarei do resto. Então, Eros, rápido como um relâmpago, penetrando através das alturas do céu, apresentou-se diante de Júpiter romano, que era o Zeus grego, né? Com sua súplica. Zeus ouviu com benevolência e advogou com tanto empenho a causa dos amantes que conseguiu a concordância de Afrodite. Mandou então Hermes, que é filho de Zeus e de Maia. Hermes era aquele deus que é filho de Zeus e de Maia, que usava sandálias aladas, e ele é o deus da comunicação, do comércio, e é muito astuto. Então, Hermes levou Psique à Assembleia Celestial, e quando ela lá chegou, entregou-lhe uma taça de ambrosia, dizendo, bebe isto, Psique, e sê imortal. A ambrosia era um doce que os deuses comiam, que os tornavam imortais, né? Eros não romperá jamais o laço que atou, e essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psique ficou finalmente unida a Eros, e mais tarde tiveram uma filha, cujo nome foi Edone, que é a deusa do prazer, da alegria e do deleite. E assim termina a história de Eros e Psique, né? Vamos pensar sobre ela, o que pode significar nos dias de hoje, simbolicamente, né, pra gente. Então, um beijo para vocês e até a próxima história. Obrigada!